O vazio, que aparece quando você conquista o que queria. Você finalmente conseguiu aquilo que sempre desejou. O prêmio, o cargo, o reconhecimento ou o sonho que parecia inalcançável. Por um momento, tudo parecia perfeito. Uma onda de satisfação tomou seu corpo e a mente brilhou com a sensação de conquista. Mas então, algo inesperado acontece. Um vazio silencioso, quase imperceptível, começa a se infiltrar. A euforia inicial desaparece rapidamente, deixando um espaço frio e silencioso dentro de você. Você se pergunta: por que não estou completamente feliz? Por que essa realização não trouxe a plenitude que imaginei? Esse sentimento não é falha pessoal. Não é um defeito de caráter ou um sinal de incapacidade de aproveitar a vida. Pelo contrário, é uma resposta natural da mente humana, quando se baseia na expectativa e na idealização de objetivos externos. Durante semanas, meses ou até anos, sua mente criou uma narrativa poderosa. Alcançar aquilo que você queria seria o ápice da felicidade. Cada pensamento, cada esforço, cada decisão foi moldado por essa ideia. E agora, quando o objetivo finalmente foi alcançado, a ilusão se desfaz. O que restou não é alegria plena, mas um vazio silencioso. O paradoxo é cruel e profundo. Perseguimos metas pensando que elas preencherão um buraco interno, mas muitas vezes elas apenas revelam que o vazio sempre esteve lá. A antecipação, a busca constante, o planejamento meticuloso, tudo isso gerou uma expectativa tão intensa que a realidade jamais poderia alcançá-la por completo. Nossa mente, condicionada a desejar e esperar, cria um prazer imaginário muito maior do que qualquer realização concreta poderia oferecer. É como se a própria conquista servisse para nos lembrar de que algo mais profundo, invisível e essencial ainda está faltando. Mas não se engane, esse vazio não é um inimigo. Ele é um chamado, uma oportunidade de compreender o que realmente importa. Ele nos força a olhar para dentro, a questionar nossas motivações, a refletir sobre a natureza da satisfação e da realização. O que sentimos após alcançar um objetivo diz muito mais sobre nossa relação conosco mesmos do que sobre o valor do objetivo em si. Este vídeo vai revelar os mecanismos que criam esse vazio, explorando desde a neurociência da expectativa até a filosofia existencial, passando por reflexões práticas sobre autoconhecimento e propósito. Prepare-se para descobrir por que a busca incessante pela conquista pode ser enganosa, como o vazio surge mesmo quando tudo parecia perfeito, e, sobretudo, como transformar essa sensação em uma oportunidade de crescimento, clareza e plenitude genuína. Ao final, você não apenas compreenderá o paradoxo da conquista, mas terá ferramentas para transformar cada realização em um passo significativo para uma vida mais consciente, alinhada e verdadeiramente satisfatória. Desde o momento em que começamos a desejar algo, nossa mente entra em um ciclo silencioso de expectativa. Cada imagem mental, cada pensamento sobre a conquista futura libera uma pequena dose de dopamina, criando prazer antecipado e reforçando a ilusão de que a felicidade está à frente, em um ponto ainda não alcançado. Esse efeito é poderoso. Nosso cérebro aprende a se apaixonar pela ideia da conquista mais do que pela própria conquista. É como se estivéssemos vivendo a recompensa antes mesmo de obtê-la, criando uma bolha de satisfação imaginária que a realidade dificilmente consegue corresponder. Quando finalmente alcançamos o objetivo, a realidade se impõe. O prazer imaginado, projetado ao longo de semanas, meses ou até anos, se mostra menor do que havíamos esperado. A sensação de euforia inicial desaparece rapidamente, substituída por uma estranha mistura de alívio e vazio. E é nesse momento que muitos percebem que algo essencial estava faltando. Não é o objeto ou o resultado externo que gera plenitude, mas o alinhamento interno, o sentido profundo que sustenta a experiência. A mente, condicionada a criar expectativas grandiosas, reage com decepção mesmo diante de conquistas significativas. Esse ciclo se repete, silencioso, em diversas áreas da vida: promoções, relacionamentos, viagens,
compras, reconhecimento social. A expectativa inflada prepara o terreno para uma frustração inevitável, enquanto a mente acredita que a felicidade será finalmente completa quando o próximo objetivo for atingido. Quanto mais intensa a antecipação, mais profundo o vazio que surge depois. A armadilha está na própria natureza do desejo. Ele é sempre projetado para o futuro, nunca para o presente. Além disso, a comparação constante com os outros intensifica o efeito. Observamos conquistas alheias, nos comparamos e ajustamos nossas expectativas, reforçando a ilusão de que a próxima meta trará satisfação definitiva. O ciclo da expectativa e realização, portanto, não é apenas interno, ele é também social, cultural e simbólico. A mente aprende que a felicidade depende de um ponto externo, em vez de uma presença interna consciente. Entender esse ciclo é crucial. Não se trata de eliminar metas ou desejos, mas de perceber como a antecipação exagerada pode sabotar a experiência do agora. Ao reconhecer o padrão, podemos começar a cultivar prazer, gratidão e satisfação ao longo da jornada, em vez de depender exclusivamente do destino final. O vazio que aparece após a conquista deixa de ser um inimigo silencioso e passa a ser um guia. Ele nos indica onde nossas expectativas nos distanciam da verdadeira plenitude. Este tópico revela que a conquista, sem consciência do ciclo de expectativa, jamais proporcionará satisfação duradoura. O primeiro passo para quebrar o ciclo é trazer atenção plena à jornada, integrar aprendizado e gratidão, e perceber que a felicidade genuína não está em alcançar, mas em sentir, compreender e valorizar cada momento do processo. Após conquistar aquilo que parecia ser a chave da felicidade, muitos ainda sentem um vazio inexplicável. Um dos motivos centrais está na comparação constante, uma armadilha silenciosa que rouba a satisfação genuína. Quando olhamos para nós mesmos após uma realização, é quase automático girar o olhar para o outro. Aquele colega que alcançou mais cedo, o amigo que possui mais, a pessoa nas redes sociais que parece perfeita. A mente treinada culturalmente para medir valor através do parâmetro externo transforma cada conquista em uma referência relativa e não absoluta. Essa comparação cria uma sensação de insuficiência mesmo diante de vitórias concretas. O que antes era motivo de alegria se torna pequeno e irrelevante, pois o padrão não está mais no que conquistamos, mas no que os outros têm ou aparentam ter. A dopamina da antecipação já se dissipou, e a mente, faminta por mais, procura algo que a satisfação imediata não ofereceu. Esse efeito psicológico é reforçado pelo mundo moderno e digital, onde cada vitória alheia é exibida de forma amplificada e constante, criando um ciclo quase inescapável de frustração e insatisfação. A comparação não é apenas emocional, mas existencial. Filosoficamente nos perguntamos: meu valor depende do que conquistei ou do que outros possuem? A resposta revela uma verdade profunda. Enquanto medirmos nossa felicidade pela régua dos outros, estaremos presos a um padrão externo que nunca traz plenitude. O vazio que sentimos após alcançar algo desejado surge justamente porque esquecemos de olhar para dentro. Cada conquista externa é apenas um espelho. O reflexo que nos importa está em nossa percepção e alinhamento interno. Além disso, a comparação constante estimula a ansiedade e a autocrítica. Cada pequena falha ou atraso em relação aos outros é amplificada, criando um sentimento de insuficiência. A felicidade se torna efêmera, sempre transitando de um objetivo externo para outro, sem jamais ser internalizada. Psicologicamente, isso funciona como uma armadilha de dopamina. O cérebro se acostuma a buscar estímulos de validação externa, reforçando a sensação de vazio quando não há nada novo para comparar ou alcançar. Para escapar dessa armadilha, é necessário redefinir o critério de valor e sucesso. A verdadeira satisfação não vem do que os outros possuem, mas do que conseguimos integrar em nossa própria experiência. Cada meta alcançada deve ser avaliada pelo crescimento pessoal, pela aprendizagem adquirida e pela conexão consigo mesmo, e não por comparação social. O vazio deixa de ser uma punição invisível e se transforma em oportunidade de autoconhecimento,
permitindo perceber o quanto nossas expectativas externas nos afastam da verdadeira plenitude. Reconhecer e interromper o ciclo da comparação é essencial para transformar o vazio pós-conquista em um espaço de reflexão, gratidão e crescimento. Ao fazer isso, a mente aprende que felicidade não é medida pelo quanto temos em relação aos outros, mas pelo quanto conseguimos sentir, aprender e nos alinhar internamente, independente do que ocorre fora de nós. Quando alcançamos algo que desejamos profundamente, a alegria inicial é intensa, mas, cedo ou tarde, sentimos aquele vazio silencioso. Uma das razões fundamentais para isso está na impermanência de tudo que conquistamos. Nada permanece igual. Momentos, bens, conquistas, relacionamentos, tudo está sujeito a mudança, desgaste ou transformação. A vida é um fluxo constante, e tentar fixar felicidade em algo passageiro é condenar-se a uma frustração inevitável. A filosofia existencial nos lembra que a impermanência não é falha, mas essência da vida. Nietzsche fala da necessidade de abraçar o que é efêmero, encontrando significado não na posse, mas na experiência. Viktor Frankl complementa ao afirmar que sentido e realização não se encontram em objetos ou resultados, mas na forma como nos relacionamos com o que vivemos. Cada conquista é, portanto, um reflexo transitório, uma oportunidade de aprendizado e autoconhecimento, não uma garantia de satisfação eterna. O vazio pós-conquista aparece quando ignoramos essa transitoriedade e esperamos que algo externo nos dê felicidade permanente. Psicologicamente, construímos expectativas irreais. Acreditamos que, ao conseguir tal emprego, parceiro ou status, finalmente estaremos completos. Mas a realidade é que a mente rapidamente se ajusta à nova situação e o estímulo que antes provocava entusiasmo se torna comum, banalizando a conquista. É o fenômeno da adaptação hedônica, onde o prazer derivado de algo novo se dissipa, deixando a sensação de vazio ainda mais evidente. O reconhecimento da impermanência não deve gerar desespero, mas consciência e liberdade. Ao aceitar que tudo muda, podemos desapegar das expectativas externas e internalizar a experiência, valorizando o processo em vez do resultado. O vazio deixa de ser um obstáculo e se transforma em convite para refletir sobre nossos valores, motivações e conexões profundas. Ao invés de buscar satisfação em algo passageiro, aprendemos a cultivar estados internos de plenitude que não dependem da estabilidade externa. Essa perspectiva também nos ajuda a lidar com a comparação, a ansiedade e o medo de perder. Se tudo é transitório, cada momento de conquista é precioso por si só, sem exigir que nos apeguemos ou que comparemos com padrões externos. A verdadeira felicidade surge do alinhamento interno, do autoconhecimento e da apreciação consciente do que cada experiência nos ensina, independentemente de quanto dure. Portanto, a impermanência revela um paradoxo libertador. O vazio que sentimos após conquistar algo não é sinal de falha, mas de nossa resistência à natureza da vida. Quando abraçamos a transitoriedade, transformamos o vazio em consciência, percepção e oportunidade de crescimento. Aprendemos que a plenitude não está em fixar-se no que é passageiro, mas em viver cada conquista de maneira completa, consciente e alinhada com nosso eu profundo. O vazio que sentimos após conquistar aquilo que desejamos muitas vezes não se resolve com mais conquistas, bens ou reconhecimento externo. Ele surge da desconexão entre nossas metas externas e nossos valores internos. É aí que entra o poder do autoconhecimento. Quando não entendemos profundamente quem somos, o que nos move e quais são nossas verdadeiras prioridades, qualquer conquista se torna uma experiência superficial, incapaz de gerar satisfação duradoura. Psicologicamente, a mente humana tende a buscar validação externa. Crescemos aprendendo que felicidade e sucesso são medidos por padrões sociais, diplomas, carreiras, status ou posses. Mas essa validação é temporária e condicionada. Sem autoconhecimento, vivemos no piloto automático, perseguindo objetivos que não ressoam com nossa essência, e o vazio se instala. Jung nos ensina que a individuação,
O processo de se tornar inteiro, integrando a sombra e os aspectos ocultos da psique, é essencial para a plenitude. Só quando nos conhecemos de forma profunda, conseguimos transformar conquistas em experiências significativas. O autoconhecimento nos permite identificar padrões repetitivos que geram insatisfação. Por exemplo, perceber que buscamos constante aprovação ou que nos comparamos com outros de maneira automática. Quando compreendemos nossos desejos genuínos e distinguimos o que é imposto de fora do que realmente ressoa dentro, começamos a alinhar ação e propósito. Cada conquista deixa de ser apenas um objeto de desejo externo e se torna um reflexo da nossa evolução interior. Além disso, a consciência de si mesmo fortalece a resiliência emocional. Ao compreender nossos medos, inseguranças e expectativas irreais, aprendemos a navegar pelo ciclo da satisfação e da frustração com maior equilíbrio. O vazio deixa de ser um inimigo e se torna um sinal. Ele indica que algo em nossa vida não está alinhado com nossa essência. Quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos integrar cada experiência, valorizando não apenas o resultado, mas o aprendizado e o crescimento que ele proporciona. Na prática, autoconhecimento significa reservar tempo para introspecção, refletir sobre escolhas, emoções e motivações, e questionar se nossas metas externas estão realmente conectadas ao que nos faz sentir vivos. Significa também desenvolver empatia consigo mesmo, aceitando limitações e aprendendo com elas, em vez de apenas perseguir resultados superficiais. A plenitude surge quando entendemos que a felicidade não é um destino fixo, mas um estado de alinhamento interno, alcançado ao vivenciar cada momento com consciência e autenticidade. Portanto, o autoconhecimento é a chave que transforma o vazio pós-conquista em crescimento e integração. Ele nos permite enxergar que a realização verdadeira não depende de acumular conquistas, mas de entender quem somos, aceitar nossa impermanência e viver em harmonia com nossos valores mais profundos. O vazio deixa de ser um obstáculo e se torna um guia, direcionando-nos para uma vida mais plena, consciente e significativa. O vazio que surge após conquistar algo que desejamos não precisa ser encarado como um fracasso ou uma falha pessoal. Ele é, na verdade, um convite à reflexão, uma oportunidade de crescimento profundo e uma chance de redirecionar nossa vida para o que realmente importa. Compreender o vazio como sinal, e não como punição, nos permite transformar a sensação de perda em um ponto de partida para a autodescoberta e evolução. Quando nos permitimos sentir o vazio sem fugir dele, começamos a perceber padrões de pensamento e comportamento que nos mantêm presos à ilusão da felicidade externa. A mente humana tende a buscar continuamente recompensas e estímulos externos, criando uma sensação de satisfação efêmera. A conquista, então, revela o quão desconectados estamos de nós mesmos. Ao reconhecer isso, o vazio deixa de ser algo negativo e se torna uma ferramenta de autoconhecimento. Ele mostra que a verdadeira plenitude não se encontra em bens, status ou aprovação alheia, mas no alinhamento entre ação, propósito e valores internos. Praticamente, transformar o vazio em oportunidade envolve algumas atitudes essenciais. Primeiro, a presença plena no momento. Mindfulness e práticas de atenção consciente nos ajudam a observar nossas emoções e pensamentos sem julgamentos, permitindo que o vazio seja sentido e compreendido, e não ignorado ou reprimido. Segundo, a gratidão. Ao valorizar o que já existe em nossas vidas, mesmo que não seja perfeito, começamos a preencher o vazio com significado real, e não apenas com desejos futuros. Terceiro, a revisão de valores e prioridades. Perguntar a si mesmo: isso que conquistei realmente reflete quem eu sou e o que quero? Essa reflexão permite alinhar conquistas externas ao crescimento interno. O vazio também pode ser transformado em ação criativa. Ele nos impulsiona a explorar áreas da vida que antes eram negligenciadas, relacionamentos mais profundos, projetos que ressoam com nossa essência, aprendizado contínuo e autodesenvolvimento. Ao encarar o vazio como uma oportunidade,
cada momento de desconforto se torna um chamado para a transformação, abrindo espaço para experiências mais autênticas e significativas. Filosoficamente, aceitar o vazio é reconhecer a impermanência e a natureza transitória de todas as coisas. O budismo, Viktor Frankl e a filosofia existencial nos lembram que a vida ganha sentido não em conquistas isoladas, mas na consciência de cada passo e na forma como reagimos às experiências. O vazio nos convida a viver com atenção, a abraçar a complexidade da existência e a criar significado onde antes havia expectativa frustrada. Em última análise, transformar o vazio em oportunidade significa ressignificar a experiência humana. Em vez de enxergar a falta de satisfação como fracasso, passamos a compreendê-la como um espelho de nossas necessidades mais profundas. Cada sensação de vazio se torna uma chance de crescer, refletir, redefinir objetivos e agir com mais autenticidade. Dessa forma, o que parecia um vazio desesperador se torna a porta para uma vida mais plena, consciente e significativa, onde a realização não é apenas externa, mas profundamente interna. Chegamos ao ponto em que todas as reflexões anteriores se conectam. O vazio que surge após conquistar o que desejamos não é um obstáculo, mas um sinal precioso. Ele revela que a verdadeira realização não se encontra apenas em objetivos externos, bens ou reconhecimento social. Conquistar sem compreender o significado profundo daquilo que obtivemos é como encher um vaso com água que não sacia a sede. A superfície está completa, mas o interior continua vazio. O desafio, portanto, não é eliminar o vazio, mas aprender a compreendê-lo, transformá-lo e utilizá-lo como catalisador para uma vida mais consciente e autêntica. A experiência do vazio nos ensina que a vida é uma dança entre expectativa e realidade, desejo e satisfação, conquista e significado. Ele nos força a olhar para dentro, a questionar nossas motivações e a redefinir o que realmente importa. Enquanto muitos correm atrás de objetivos externos esperando preencher esse espaço interno, a verdade é que o vazio só se transforma quando encontramos conexão com nós mesmos, com nossos valores mais profundos e com o presente momento. É nesse alinhamento que a realização genuína surge, não como resultado imediato, mas como consequência natural de uma vida vivida com consciência e autenticidade. É essencial compreender que cada conquista, por mais significativa que seja, é apenas parte de uma jornada contínua de autodescoberta. A chave não está em alcançar tudo o que desejamos, mas em perceber o que cada passo nos ensina sobre quem somos e sobre como queremos viver. Ao aceitar o vazio, sentimos que ele não é um sinal de fracasso, mas de oportunidade. Ele nos convida a refletir sobre nossas escolhas, a priorizar experiências significativas e a cultivar relações e momentos que tragam profundidade emocional e sentido existencial. Filosoficamente, o vazio nos lembra das lições mais antigas sobre a impermanência e a transitoriedade de todas as coisas. Ele nos conecta com ensinamentos de Viktor Frankl, que afirmava que encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras é a chave para a realização humana. Jung nos mostra que integrar nossa sombra e reconhecer nossos desejos internos é fundamental para uma vida autêntica. E Alan Watts nos lembra que a vida não é um destino a ser alcançado, mas uma experiência a ser plenamente vivida, momento a momento. Praticamente, transformar o vazio em fonte de crescimento envolve presença, reflexão e ação consciente. Cada instante de desconforto emocional pode se tornar um chamado para a mudança, para a autotransformação. Mindfulness, gratidão, alinhamento com valores pessoais e a prática de observar e compreender emoções profundas são ferramentas que nos permitem preencher o vazio de forma saudável e construtiva. Ao invés de buscar satisfação apenas no futuro ou em conquistas externas, aprendemos a encontrar plenitude no agora, naquilo que é genuíno e verdadeiro para nós. Em resumo, o vazio que surge após conquistar o que se deseja é, na realidade, um convite à maturidade emocional, à consciência profunda
e a transformação existencial. Ele nos desafia a sair da superficialidade das conquistas externas e a mergulhar na riqueza interna da vida vivida com propósito, autenticidade e atenção plena. Ao abraçar o vazio, cada pessoa tem a oportunidade de transformar frustração em sabedoria, expectativa em presença e conquista em significado duradouro. A grande questão que fica é: se você começasse hoje a valorizar o caminho e não apenas o objetivo, como mudaria a sua experiência de vida e o sentido do que conquista?